Olá, você que acompanha as páginas da FNP no Facebook e também no YouTube. Hoje, mais uma edição especial da nossa live, que já está se tornando tradicional todas as quartas-feiras. Bem, dando início a mais essa apresentação, que é a terceira da série programada para este mês de julho, que marca o início da campanha do ACT da categoria petroleira, o tema da edição de hoje é Covid-19, 120 dias de trabalho na frente de produção e teletrabalho. Vamos abordar como os petroleiros, após 4 meses, enfrentam a Covid-19 na frente de produção, a experiência do teletrabalho e os demais debates em torno do tema. Os nossos convidados de hoje são Renato Bonfatti, pesquisador do Centro de Estudos em Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana, da Escola Nacional de Saúde Pública, da Fiocruz. Tudo bem, professor Renato? Bem-vindo. Obrigado, querido. Também contamos com a presença da Moara Zanetti, diretora da FNP e do Sindipetro RJ. Tudo bem, Moara? Opa! Oi, tudo bem? Tudo legal. Marcelo Juvenal, da FNP e coordenador do Departamento de Saúde, Segurança, Meio Ambiente e Tecnologia do Sindipetro LP. E aí, Marcelo, tudo bem? Bem-vindo. Obrigado, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês. Valeu. Bom, e Tiago Amaro, diretor do Sindipetro RJ, que, aliás, seguirá aqui na sequência na mediação desta live. Mas antes, peço a você que acompanha esta transmissão em nossos canais no YouTube, no Facebook, que curta e compartilhe esta live em suas redes. Valeu, pessoal. Eu deixo agora o bastão com o Tiago. Segue aí, Tiago. Obrigado. Valeu, Lobão. Primeiro, dar as boas-vindas a todo mundo que está participando aqui da live. Segundo, explicar um pouco como é que é a ideia que a nossa dinâmica vá, né? Eu vou fazer uma abertura rápida tentando contextualizar um pouquinho do Covid, né? Dentro da Petrobras, com 120 dias já. E depois eu falar, vai ser o Marcelo Juvenal, que a ideia é que ele faça uma fala sobre o Covid na Petrobras de forma mais global, né, situações, inclusive, das frentes de trabalho presencial e tudo mais. Depois, o professor Renato Bonfatti vai falar sobre a situação do teletrabalho de forma geral, né, os PI, as questões relacionadas, né, na verdade, ao teletrabalho. E depois a Moara vai falar mais sobre a questão do Covid relacionado à situação do teletrabalho. Depois a gente vai abrir, então qualquer pergunta que vocês queiram fazer, podem fazer pelo chat, vai fazer um bate-bola com os palestrantes aí ao longo do chat, né, ao longo da nossa live. Para abrir, inicialmente, colocar que esse debate do Covid da Petrobras, ele é um debate muito importante para que a gente fazer, porque a todo momento a própria empresa traz o debate econômico do Covid, traz inclusive aquela primeira live de diretores, né, praticamente só se falou sobre barril de petróleo, sobre produção, e muitas vezes a gente se pega no decorrer do trabalho, no dia a dia, absorto pela rotina, né, e a gente vai se esquecendo dessa parte do Covid, e o Covid se torna só um entrave, muitas vezes, conforme a pressão que todos nós sofremos por resultados, por meta, por tudo mais, vai se pegando. Né? E hoje em dia a gente está numa situação muito sui generis, né, no qual o Brasil está batendo recorde de mais de 1.000 mortes por dia. Essa última semana teve uma média de mais de 1.000 mortes por dia, inclusive, e ao mesmo tempo parece que está tudo voltando à normalidade. Né? E isso só reforça, né, além do fato de que a gente tem uma diretoria da empresa que busca reforçar esse caráter da normalidade, de que pode aumentar o contingente, de que está tudo bem. Por outro lado, no mesmo sentido, mas também por outro caminho, o governo vem incitando também, construindo essa narrativa, né, de que agora já foi, agora já está diminuindo, e os dados não vão nesse sentido, né? E os palestrantes vão falar sobre isso muito melhor do que eu, inclusive. Mas, então, esse debate, hoje, contextualizado nessa situação, se torna ainda mais relevante para que a categoria compreenda e se relembre de todo o processo de Covid, de tudo que está acontecendo no nosso ambiente de trabalho,
de quanto que é problemático a forma como a Petrobras foi lidando com os problemas que foram surgindo ao longo do tempo, e como é importante que hoje, mesmo hoje, quando essa suposta narrativa da normalidade está se desenvolvendo aí, a gente entenda que essa normalidade não existe. Essa normalidade é uma narrativa. Essa normalidade não corresponde aos dados. Hoje, a gente continua tendo muitas mortes, a gente continua tendo uma situação insegura para a força de trabalho. Então, e aí, ao mesmo tempo, a gente vê, então, mesmo com isso, e aí por isso que essa live é importante, para que a gente entenda e reenergize, digamos assim, nossos escudos para essa situação, para entender que o perigo ainda é real, o perigo ainda é muito firme, porque, ao mesmo tempo, a empresa ela faz um discurso, né, de que está lá sendo boazinha e tudo mais, mas a gente já vive uma situação de tentativa de retorno ao trabalho. Né? A empresa, eu falo pelo Rio, por exemplo, a gente vê o Comperj e o Semp, são duas áreas que a Petrobras já está aumentando o contingente. As plataformas, todas as plataformas, foram permitidas o aumento de contingente. Né? Então, todas as plataformas estão aumentando o seu contingente. Essa questão de camarote, 3 por camarote, 2 por camarote, para permitir o distanciamento e o isolamento de menos pessoas como contactantes, todas as medidas que vinham sendo colocadas vão sendo desconstruídas. Nas refinarias também, todas as áreas que a gente está participando. Né? Então, isso não corresponde. Assim, né? A gente precisa continuar na proteção. E se a gente for ver, as medidas que ainda andaram ao longo desse tempo todo de proteção aos trabalhadores, ao longo desses 120 dias de pandemia, foram pela pressão dos trabalhadores. Se hoje a gente tem teste nas entradas, mesmo sendo teste rápido, que não é, obviamente, o teste ideal, não é o que nós preferiríamos, né? Mas sim que, por exemplo, o RT-PCR fosse colocado dos embarcados, enfim. Mas se hoje a gente consegue ter testes para poder garantir uma barreira de entrada nas frentes de trabalho, graças à pressão dos sindicatos. Se hoje a gente tem um protocolo da empresa que permite que a pessoa com IgM positivo, ou seja, infecção ativa recente no teste sorológico, possa entrar com IgG positivo também, que essa é a postura que a empresa tem adotado, se hoje o questionamento a isso existe, é graças ao sindicato. Se hoje a gente está debatendo a CAT na questão da Covid, se hoje a gente está debatendo a proteção ao trabalhador, ter garantido, por exemplo, São José dos Campos conseguiu as máscaras não inflamáveis nos casos das áreas sujeitas, né, que, por exemplo, a pessoa usa macacão RF, se a gente tem o debate sobre a importância da não aglomeração, da higienização dos ambientes de trabalho, tudo isso foi sendo feito por uma série de lutas consecutivas do sindicato. Né? E quando a gente chega hoje numa situação em que tudo isso vai sendo, de certa forma, relativizado numa narrativa de desconstrução da urgência da luta contra o Covid, é importante que o sindicato volte a tratar esse tema, volte a dialogar com a Força de Trabalho, porque o objetivo dos sindicatos, das federações, em última instância, é a preservação da vida, né, durante o Covid. E esse deveria ser o objetivo de todos. Só que, infelizmente, a gente vê que a direção da empresa ela prefere arriscar, né, cada vez mais risco, cada vez assumindo mais e mais riscos, né, quando, na verdade, a gente deveria estar no momento de proteger a nossa categoria. Então, todas as séries de medidas que o sindicato foi fazendo para a plataforma, para a refinaria, para quem está em teletrabalho, para quem está trabalhando nas UTS, nos terminais, foi no sentido de garantir a vida nesse momento. Né? E agora, então, hoje é um dia para a gente repensar isso, rediscutir todas as medidas que a gente foi tomando ao longo desse tempo, as medidas que ainda são necessárias para que a gente consiga garantir que a gente saia da situação que a gente está hoje, da pandemia, né, com o mínimo possível de contaminados, o mínimo possível de famílias em luto, para que a gente consiga garantir que nossa força de trabalho saia com saúde, saia forte, saia firme. Então, eu vou passar agora a palavra para o Marcelo Juvenal, que vai fazer a fala inicial, a primeira fala dele, né, e depois o Renato, depois a Moara, tá bom? Marcelo, é com você. Obrigado. Agradecendo aí a presença de todos aqueles que estão prestigiando essa live, aos petroleiros, aos demais trabalhadores que, ainda que não sejam do ramo do petróleo, mas que estão acompanhando esse debate. É muito preocupante, né? O tema é um tema interessante, mas muito preocupante, né? Porque nós temos 120 dias de pandemia e dentro da atividade dos petroleiros, que é considerada uma atividade essencial, alguns ainda que trabalhando por
em teletrabalho, outros mantiveram o controle da produção durante esses meses. E eu digo isso não só para refinarias, mas também para plataformas de petróleo e terminais, enfim. Mas é curioso também, cabe destacar aqui, nós temos já somados no Brasil mais de 74 mil mortes. Mais de 74 mil mortes. Se nós colocarmos todas as empresas que são ligadas ao Ministério de Minas e Energia, todas as empresas, a Eletrobras, a Petrobras, a Nuclep, a ANEEL, nós, ainda assim, não teremos o efetivo de trabalhadores próprios e, ainda assim, nos deparamos com números assustadores. Então, é fato que nós temos 74 mil mortes em todo o país, mas dessas 74 mil mortes, qual é o quantitativo que nós temos de trabalhadores que estão morrendo? Porque, infelizmente, muitas empresas estão subnotificando casos e estão também omitindo informações, como é o caso da Petrobras. O caso da Petrobras ele é bem típico das negociações que nós temos com a empresa, principalmente no quesito de omitir dados importantes. Os sindicatos já vêm cobrando os dados a respeito de quantas mortes, de quantos casos na sua totalidade, e tudo isso foi omitido. Mas é curioso também que dentro do boletim do Ministério de Minas e Energia, é o boletim informativo Covid. Toda semana sai um boletim, essa semana saiu a edição 13ª, e até então nós não tínhamos nenhum dado sobre óbitos na Petrobras, mas nós tínhamos, sim, conhecimento de pelo menos 9 mortes dentro do sistema Petrobras. 3 aqui na refinaria de Cubatão, que é a refinaria que eu acompanho diariamente, mas na sua totalidade nós tínhamos já um número elevado que não constava como dado no Ministério de Minas e Energia das suas empresas. Então, assim, é muito preocupante o número que a Petrobras coloca aqui, porque nós não sabemos se de fato ele reflete a realidade daquilo que está acontecendo hoje nas empresas, porque é de conhecimento que o que nós temos como saldo desses 120 dias de pandemia é algo que impacta diretamente na vida dos trabalhadores, impacta diretamente também nos ataques que os trabalhadores estão tendo sobre os seus direitos, alguns conquistados, direitos conquistados historicamente, direitos que já existem há décadas. E aí, quando eu falo direitos, eu não trato somente sobre a questão dos próprios. Nós temos que também discutir a relação com os terceirizados, que são aqueles que mais sofrem. E também a preocupação que nós temos sobre o protocolo médico interno que a Petrobras adotou para tratar casos suspeitos. Bom, enfim. Todos esses casos que nós temos, tanto em refinarias de petróleo, nos terminais, os casos que nós também nas plataformas, eles são dados que não trazem a realidade. Uma vez que trabalhadores de atividades essenciais, que deveriam ficar na segurança das suas residências, mas não ficam porque eles têm que manter a produção de combustíveis, manter a produção de insumos, de gás de cozinha para a população, de gás natural para os hospitais, de gasolina para os veículos oficiais. Então, infelizmente, esses trabalhadores que estão na linha de frente, eles estão colocando suas vidas em risco. E tendo também um direito que é o direito à vida, sendo prejudicado justamente para aqueles que estão tendo a devida proteção nas suas residências e nas empresas, mas também para aqueles que acabam se contaminando com o novo coronavírus dentro do próprio sistema Petrobras e levando o risco de contaminar suas famílias. Então, recentemente nós tivemos 3 casos de óbitos aqui em Cubatão, são 2 trabalhadores terceirizados e o próprio foi um técnico de operações da Casa de Força, Cavale, cipeiro, que teve lutando contra as condições de falta de medidas de prevenção e também equipamentos para se protegerem. Então, desde sempre, o sindicato no Brasil todo,
já vinham cobrando da Petrobras que disponibilizasse álcool gel, que fornecesse máscaras, que fornecesse condições seguras, tanto das suas residências para o trabalho e também durante o trabalho. Trabalhar em sala de controle não é nada fácil, porque muitas delas têm um distanciamento de, no máximo, 1,5 metro. As pessoas trabalham próximas, né? As refinarias cresceram, as unidades aumentaram de tamanho, de número, e as casas de controle, que são as CCIs, permaneceram as mesmas. Da mesma forma acontece com os terminais e também as plataformas de petróleo. Mas ocorre o seguinte, que infelizmente essas medidas de prevenção acabaram atacando vários trabalhadores que estavam na luta contra, como é o caso do Carcavale aqui de Cubatão, que durante os 20 dias antes dele pegar a doença, ele teve cobrando diretamente dos supervisores e através da CIPA, inclusive as melhorias aqui na refinaria de Cubatão. Bom, como eu falei que são 3 casos, mas nós temos mais casos, nós temos 4 casos na Reduc, nós temos 2 casos de trabalhadores que morreram das plataformas da Bacia de Campos, né? Então, mas nós não temos mapeado o número certo, então isso é muito preocupante. Só que também é algo mais preocupante ainda, a falta de respeito com a vida dessas pessoas, a vida dessas pessoas que estão produzindo para a empresa. Porque, infelizmente, não só a questão da falta de medida de prevenção, mas os ataques que eles estão sofrendo nos seus direitos. Então, olha só, aqui em Cubatão, não deve ser diferente nas outras refinarias, nas outras termoelétricas, mas nós tivemos falta de medidas de prevenção. Álcool gel, fornecido 35 dias depois de decretada a pandemia pela OMS. Máscaras de proteção, fornecida 40 dias depois de decretada a pandemia, que foi dia 11 de março, mas as máscaras só vieram depois do dia 23 de abril. Enquanto isso, os trabalhadores se contaminaram. Isso não é exclusividade daqui de Cubatão. Aconteceu em todo o país, em todo o sistema Petrobras. E alguns surtos foram aparecendo, como o caso daqui de Cubatão. Metade do grupo 5, grupo de operacional, e esse grupo, metade pegou se contaminou com o novo coronavírus e pegou o Covid-19. Alguns, inclusive, levando a doença para as suas residências e contaminando seus parentes. Como foi o caso do nosso querido eterno Carcavale, que antes de falecer também contaminou seus familiares. Mas o outro ataque que está sendo feito também é sobre os trabalhadores terceirizados. Então, os trabalhadores terceirizados que tiveram as jornadas de trabalho alteradas, eles estão tendo que trabalhar 12 horas sem ao menos ter a possibilidade de ter mais do que uma refeição nessas 12 horas. Então, eles saem das suas casas, vão trabalhar, e aí gastam 1 hora nesse trajeto, trabalham 12 horas, retornam. Então, durante o período de 14 horas, só tem direito a uma refeição. Isso não é concebível. Eles não têm acesso ao teste rápido. Eles estão sendo proibidos a testarem rápido. E tem um outro problema maior. Trabalhadores terceirizados no sistema, na Transpetro, que foram contratados para atacar a pandemia, contratados pela empresa chamada Bem-Estar. Esses trabalhadores, eles foram contratados para fazer higienização, desinfecção dos ambientes de trabalho, durante as trocas de turno e durante a atividade dos operadores. Tá? Então, nós descobrimos que eles estavam contratados através de algo que, para mim, só caracteriza a escravidão, porque trabalhar 14 horas por dia, sem direito à folga remunerada. Você não trabalhava de segunda a segunda, não tinha direito a uma folga por semana. Salários baixíssimos e com seus direitos reduzidos. Então, assim, é algo impraticável que nós não podemos aceitar dentro do sistema Petrobras. Trabalhadores de plataformas sendo embarcados quando eles estão testando para IgG e IgM positivos, que foi o debate colocado aqui. Isso é algo que não é só de plataformas, mas nas refinarias, né? E aí cabe até uma discussão mais ampla. Amanhã, inclusive, o Sindipetro daqui de Santos tem uma conversa com os médicos da UOBS, que são os médicos que atendem esses trabalhadores das plataformas daqui da UOBS, que é o seguinte, a seguinte questão que nós vamos querer discutir. Por que esse protocolo interno, esse protocolo médico que a Petrobras adotou, a nota técnica 28, ela coloca em risco a vida desses trabalhadores? Se a questão esses médicos que estão expondo os trabalhadores, eles estão disseminando pandemia, disseminar a pandemia
diante do Código Civil, artigo 267, é crime. Você colocar trabalhadores que apresentam IgM positivo e IgG positivo é muito preocupante, porque esses trabalhadores vão contaminar os demais no ambiente de trabalho. Então, assim, eu vejo, né, desses 120 dias de pandemia, que o nosso saldo ele é muito ruim. Os petroleiros, hoje, têm seus direitos atacados, a saúde vem sendo prejudicada, e, infelizmente, nem a legislação está sendo cumprida. E ainda assim, quando a atuação sindical ela se coloca na frente de todo esse problema que é a negligência médica no sistema Petrobras diante da pandemia e diante dos surtos de Covid-19 que vem acontecendo dentro das plataformas e das refinarias, ainda assim, a negligência médica vem prevalecendo sobre a forte atuação dos sindicatos, né? Mas, assim, para finalizar o meu debate, a minha participação, e aí depois as pessoas que tiverem dúvidas vão ter a oportunidade de fazer as suas perguntas, eu só queria colocar uma seguinte reflexão, né? Com que objetivo os gestores da Petrobras têm de atacar o maior bem, que é a força de trabalho petroleira? É isso, gente. Obrigado. Valeu, obrigado, Juvenal. Vou passar a palavra agora, então, para o Renato Bonfatti. Tá tudo certo aí, Lobão, com a apresentação, para poder passar aí? Lobão? Foi, tá indo. Tudo certinho, Thiago. Tudo certinho. Então beleza. Então, vamos lá, Renato. Pode falar aí. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Obrigado pelo convite, Sindipetro. Obrigado, Moara, que foi quem me contactou, que eu já conhecia lá do SESC, do curso de formação que a gente está fazendo lá. É um prazer estar aqui com vocês. Vocês me pediram para vir aqui falar sobre teletrabalho, que é um tema sobre o qual eu tenho me debruçado, que tem a ver com a minha formação como ergonomista, né? Tenho uma formação de ergonomia também, que estuda a atividade e a configuração dos processos de trabalho. E o que acontece é que, com a pandemia, uma quantidade muito grande de pessoas foi jogada no teletrabalho, de maneira absolutamente selvagem, sem nenhum preparo, sem nenhum preparo de nenhum nível imobiliário, de equipamento, de espaço, de nada. De repente, você, com os meios que você tinha, com o que você tinha na tua mão, você começou a teletrabalhar, e a maioria das pessoas descobriu que no teletrabalho a sensação é de que está trabalhando muito mais do que fora do teletrabalho. Termina o dia, as jornadas de trabalho estão sendo estendidas, terminam o dia muito mais exaustos, muito mais cansados do que quando trabalhavam fora do teletrabalho. Então, e o teletrabalho veio, a pandemia, a gente está em segundo lugar no mundo, atrás dos Estados Unidos. Eu estive vendo ontem numa reunião, a nossa curva estabilizou, mas estabilizou lá em cima, num patamar altíssimo, e é como o pessoal, o Juvenal colocou aí, a pandemia ainda está rolando, embora, e o Thiago também, embora queiram fazer a gente acreditar que a coisa está acabando, que está tudo passando, que já pode sair, já pode se expor. Isso é mentira. O bicho continua pegando, como dizem na gíria. Então, vou falar com você. Projeta, por favor, o André, o Lobão, primeiro slide. Preparei uns slides para passar para vocês. Pode projetar o primeiro? Está no modo de apresentação? Tá, já está com a tela toda. Tá. Então, aqui, o que a gente vê? A gente vê uma glamorização do teletrabalho, né? Essa foto mostra o teletrabalho glamorizado. A moça bonita, sentada na sala, no chão, e ela tem os objetos ali, o laptop, falando no celular, a agenda, e trabalhando sentada no chão, na mesa de centro. Isso é o teletrabalho glamorizado. O teletrabalho, você trabalhar em casa é outra coisa,
é uma delícia. Ela pode trabalhar aí 10, 15 minutos, mas duvido que ela vá trabalhar aí numa jornada extensa desse jeito, nessa posição. Ela não aguenta ficar nessa posição mais de meia hora, né? Então, isso é de cara para a gente ir de encontro a essa glamorização que tentam fazer do teletrabalho. O teletrabalho, como a gente vai ver, tem vantagens e desvantagens, mas a gente tem que ter cuidado com essa romantização que fazem do teletrabalho. A próxima, por favor. Inclusive, está o cachorrinho ali perto também. Próxima, por favor. Então, como é que se define o teletrabalho? Definição do teletrabalho da Sociedade Brasileira de Teletrabalho e Televendas é uma das definições. Todo trabalho realizado à distância, fora do local de trabalho, com o uso das tecnologias de informação e comunicação, com computadores, telefonia fixa e celular e toda a tecnologia que permita trabalhar em qualquer lugar, receber e transmitir informações, arquivos, imagens ou sons relacionados à atividade laboral. Essa é a definição mais geral. Eu vou deixar esse material com o pessoal. Pode passar o próximo. Tem uma definição da CLT pós-reforma trabalhista, ou deforma trabalhista, como dizem alguns, né? O artigo 75B considera-se o teletrabalho, a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador. Preponderantemente, mas não somente. Com a utilização de tecnologias de informação e comunicação que, por sua natureza, não se constituam como trabalho externo, incluído pela lei tal. Então, é a prestação de serviço preponderantemente, mas não somente fora das dependências do empregador. Tem um parágrafo único que o comparecimento às dependências do empregador para a realização de atividades específicas que exigem a presença do empregado no estabelecimento não descaracteriza o regime de teletrabalho. Então, você em teletrabalho, é comum no teletrabalho você ter períodos de trabalho presencial, que você é convocado ao trabalho presencial. Essa presença fortuita não descaracteriza o regime de teletrabalho. Próximo. Então, isso é importante, as bases para a implantação do teletrabalho. Segundo esses autores, a análise prévia do ambiente em que será desenvolvido o teletrabalho. Para ter o teletrabalho, você deveria fazer uma análise prévia do ambiente onde ele será desenvolvido. O estilo de vida do trabalhador, para ver se o cara vai poder se adequar ao teletrabalho. A capacitação do teletrabalhador para o que ele vai fazer. Ele vai mudar muito o estilo de vida dele com o teletrabalho. A promoção de atividades de confraternização, por causa do isolamento que a pessoa se vê no teletrabalho. O estímulo à criatividade, à proatividade e inovação e a implantação gradativa aumentam as possibilidades de êxito na adoção e gestão do teletrabalho. Coisa que a gente não viu nessa implantação selvagem, que é uma grande parte da população civil. Eu, inclusive, como trabalho na Fiocruz, como docente, estou em regime de teletrabalho desde que começou a quarentena. Então, a gente não teve implantação gradativa nenhuma, né? Agora, esse daqui é um trabalho que eu peguei no pessoal da Fundação Getúlio Vargas, tem uma revisão desde 2002 até 2020, e que falam de vários pontos, várias vantagens e desvantagens do teletrabalho. Aqui não estou conseguindo ver bem, porque ficou pequeno na tela, né? Não pode aumentar mais, não? Dá para aumentar mais? Não? Lobão? Sim. Respondeu. Ele vai aumentar, vai dar zoom ali. Aumenta o máximo que você puder, por favor, Lobão. Bom, passou. Passou. Bom, isso aqui é um trabalho do pessoal da Fundação Getúlio Vargas. Eles fazem uma revisão desde 2002, em que os autores botam vantagens e desvantagens do trabalho. Eu vou ler alguns aqui na tela do meu computador. Por exemplo, Pérez, o segundo, que está escrito Pérez, Sanches e Carnicer, de 2007. Como vantagens, eles colocam autonomia para organizar tarefas, economia de custos e espaço, empregado por conta própria, flexibilidade de horários e nas relações de trabalho,
gerenciamento por objetivos, liberdade, melhoria da produtividade e qualidade do trabalho, menor absenteísmo e oportunidade para deficientes. Isso como vantagens. Como desvantagens, custo dos equipamentos, dificuldade de desenvolvimento de motivação e organizacionais, erros de seleção de tarefa, isolamento profissional, isso é uma constante em quase todos, a questão do isolamento profissional, mudança na estrutura organizacional, percepção de perda de status e problemas psicológicos, que andam junto o isolamento com os problemas psicológicos. Vamos para outra tela, por favor. Volto a dizer, esse trabalho fica com vocês. Vamos pegar esse segundo, esse terceiro, Costa, 2013. Autonomia para organizar tarefas e flexibilidade de horários. Equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. E isso é uma coisa questionável também como vantagem. Nem sempre isso é uma coisa difícil de conseguir, porque no teletrabalho, a vida pessoal e o trabalho se misturam de uma forma muito intensa. Flexibilidade de horários, isso também é questionável. Melhor qualidade de vida e redução no tempo de deslocamento. Claro que você se desloca menos para o trabalho, isso é um ganho. Agora, flexibilidade de horários, a gente vê que, na prática, a organização do trabalho em teletrabalho, às vezes, pode ter uma organização temporal do trabalho muito mais rígida até do que o trabalho presencial. Isso como vantagem, né? Como desvantagem, conflito entre trabalho e vida familiar, desenvolvimento, dificuldade de desenvolvimento na carreira, falta de supervisão, isolamento social, maior cobrança. Nesse trabalho, numa das empresas em que foi feito o trabalho, os teletrabalhadores tinham um compromisso contratual de cobrirem 15% a mais da meta do que os trabalhadores em regime presencial. E aí, maior cobrança e montar a estrutura em casa. Você vai ter que montar a estrutura em casa. Então, conflito entre trabalho e vida familiar, isolamento social. Vou pegar o outro aqui. Esse de 2016. A vantagem é equilíbrio, trabalho e vida pessoal. Isso é colocado como vantagem, mas não é uma coisa que seja conseguida com tanta facilidade. A tendência é desequilibrar essa relação entre trabalho e vida pessoal, que é muito marcada quando você trabalha fora. Quando você termina o teu trabalho, você acabou ali, vai para a tua vida pessoal, e essa demarcação fica bem nítida. No teletrabalho, essa fronteira fica muito tênue. Então, você passa de um para outro sem perceber. Então, como desvantagens, isolamento profissional e social e não adequação ao teletrabalho. Então, isolamento social, e é importante essa última aqui, precarização e descontrole da carga de trabalho. Uma coisa que tem sido muito falada pelo pessoal, que está experimentando esse teletrabalho selvagem que a gente está vivendo por causa da pandemia, é que tem a sensação de que a carga de trabalho aumentou muito e você não consegue ter um controle sobre a tua carga de trabalho. Definir quando você começa, até onde você vai. O trabalho sempre transborda o teu tempo, a tua capacidade, a tua energia. Então, e o descontrole da carga de trabalho é uma das coisas que colocam a gente para sentir isso que as pessoas referem da exaustão ao fim de um dia de teletrabalho. E a precarização, a gente vai ver porque ela vem sempre bem pertinho, o teletrabalho e a precarização conversam muito bem os dois. Próxima tela, por favor. Então, as vantagens. Os teletrabalhadores consideram como principais vantagens do teletrabalho a redução do custo com transporte e alimentação. Claro, você gasta menos com transporte e com alimentação, porque você não come na rua, etc. E até pode melhorar a qualidade da alimentação. Maior segurança, porque você está menos exposto na rua, à insegurança na rua. Mais privacidade, maior interação com a família. Isso também é uma faca de dois legumes, porque é difícil a família entender que você está ali tão pertinho e que você não pode ser demandado porque você está trabalhando. Então, isso é difícil. Então, nesse aspecto, se foca fortemente na individualidade. Nos aspectos relacionados à atividade profissional, como vantagem, a autonomia
motivação, isso tem limites, a motivação, o limite enquanto há limites pelo isolamento, né? Pelas alterações psicológicas que o isolamento prolongado pode provocar. Se supõe que possa ter maior produtividade, flexibilidade de horários também é questionado, porque os controles no teletrabalho existem de várias formas, que prendem o trabalhador no trabalho. Menos interrupções e qualidade de trabalho foram considerados ganhos. Então, mas o que é citado mais como ganho é não precisar do transporte para o trabalho, poder ter uma melhor alimentação e, supostamente, uma melhor relação com a família. Próximo. Esses autores, Filardo, Castro e Zanini, é um trabalho de 2020 da Fundação Getúlio Vargas, no qual eu estou me baseando principalmente. As desvantagens explicitamente citadas, problemas da infraestrutura tecnológica, quer dizer, você, principalmente no trabalho, que é aquela coisa da implantação, que deveria ser gradativa, e se cuidar do ambiente de trabalho, que eu falei lá no começo. Implica você ter a estrutura tecnológica suficiente, porque a gente sabe que a informática é o lugar da lei de Murphy, né? Tudo que pode dar errado acaba dando errado na hora em que menos poderia dar errado. Então, a não adaptação ao teletrabalho é outra coisa, nem todo mundo se adapta ao teletrabalho. Eu, por exemplo, estou sofrendo muito com o teletrabalho, que eu trabalho o tempo todo me levantando, caminhando de um lugar para outro, em vários departamentos, vários locais diferentes da instituição que eu trabalho, ando caminhando no meio das árvores, então não fico preso. No teletrabalho eu estou preso também porque sou grupo de risco também. Sou idoso e sou hipertenso. A perda de vínculo com a empresa é outra coisa que se teme muito, e o isolamento profissional, isso volta o tempo todo. A falta de comunicação imediata, às vezes você que precisa de resolver uma coisa ali rápido, é diferente de você estar presencialmente ao lado da pessoa que pode te ajudar, tem que estar sempre mediado pelos meios como esses meios tecnológicos que podem falhar ou não dar a resposta com a velocidade que você quer. Isso pode gerar desmotivação. Outra coisa que é a grande ameaça que a gente está vendo, principalmente nesse momento, é essa questão da jornada excessiva, né? Que a jornada tende a ser excessiva, ainda mais com o WhatsApp, essas coisas todas que invadem o nosso cotidiano. Perda de status é outra coisa, receio de má avaliação, o cara não está me vendo, como é que ele vai me avaliar? Falta de reconhecimento pelo grupo, pelo coletivo, que comprometendo o desenvolvimento, o crescimento na empresa. Além disso, se pôde constatar que as atividades domésticas atrapalham. Tem que conscientizar a família de que você está ali no momento de trabalhar, você não pode ser interrompido. Esses aspectos negativos configuram pontos de atenção que devem ser considerados no processo de implantação do teletrabalho de acordo com as características da organização. Então, para você implantar o teletrabalho, teria que ver todos aqueles ingredientes, a adaptabilidade, a capacitação, o ambiente, os meios tecnológicos, tudo fosse adequado, e o perfil da personalidade do trabalhador, se ele supostamente seria mais adaptável ou menos adaptável ao teletrabalho. E nesse trabalho consultou também e fez entrevista com gestores. Nessa investigação junto aos gestores, a pesquisa revelou como vantagem do teletrabalho a economia de tempo, a redução de custos, como foi falado aqui, que é a primeira coisa que é falada pelos gestores quando se propõe a implantação do teletrabalho, é a redução de custos com equipamento, com local, com energia, essa coisa toda. É também difícil para os gestores a criação de métricas padronizadas e o conhecimento da real demanda de trabalho. As principais desvantagens identificadas por eles foram dificuldade de comunicação e controle do teletrabalhador, diferenças na relação do trabalhador tradicional com o teletrabalhador. Como é que o gestor que está à distância vai se relacionar com o teletrabalhador? Trabalhadores que não se adaptam, tem trabalhadores que não se adaptam, problemas psicológicos por conta do isolamento e problemas de você viver o trabalho na tua casa, na relação com a tua família. Às vezes, essa aproximação acaba afastando, degradando o ambiente familiar. E o processo de retorno do teletrabalhador ao trabalho tradicional. Como é que o cara que está no teletrabalho pode voltar para o trabalho tradicional?
Próximo, por favor. Próximo. Com relação à questão mais propriamente da ergonomia física, com relação ao teletrabalho, a gente tem que considerar algumas coisas, eu estou trazendo bem esquematicamente para vocês aqui. Primeiro, o espaço. O espaço tem que ter suficiência para o mobiliário e para os equipamentos. Tem que poder oferecer privacidade e tranquilidade. Claro que muitos lugares, muitas residências de trabalhadores, é difícil você conseguir um espaço que te garanta privacidade e tranquilidade, né? O ambiente, você ter uma boa iluminação, ter silêncio, ser boa temperatura e ser bem ventilado. O mobiliário, as cadeiras têm que ter rodízios, apoio para a coluna lombar, regulagem de altura e braços, assento macio, isso é muito importante. O teletrabalhador passa muito mais tempo sentado do que, ao fim e ao cabo, do que o trabalhador presencial, ao contrário do que a gente tende a pensar. Então, o assento tem que ser o mais macio possível para você preservar o plexo hemorroidário, a própria coluna vertebral na sua região sacral mais distante, né? E considerar o ângulo de conforto do cotovelo de 90 graus. Você tem que trabalhar sentado e, para você manipular o teclado e o mouse, o teu cotovelo tem que ficar no máximo 90 graus. Não pode ficar menos de 90 graus. Pode ficar mais de 90 graus, não pode ficar menos. E os joelhos tem que ter, também ficar em torno de 90 graus na cadeira, com os pés apoiados no chão. A mesa tem que ser o mais ampla possível, com bordas arredondados. Você apoiar num bordo de quina viva de 90 graus, você acaba machucando a mão, machucando a parte do membro que apoia ali. A altura da mesa deve ficar em torno de 75 centímetros, que cobre a maioria das relações antropométricas, da dimensão do corpo com os objetos de trabalho. Com relação aos equipamentos, o bordo superior deve ficar na altura dos olhos e na distância do braço esticado, a tela. O teclado na altura compatível com o ângulo de 90 graus do cotovelo e o mouse o mais próximo possível do corpo, na mesma altura ou abaixo da altura do teclado. O mouse parece uma coisa inofensiva, mas o mouse, quando colocado distante ao corpo, produz aquilo que a gente chama de LEADOC, lesão por esforços repetitivos, doença ocupacional relacionada ao trabalho. E aí vem a coisa que é mais importante do que isso tudo que eu falei, porque acaba influindo nessas coisas todas que eu falei antes aqui, que é a questão da tarefa e da atividade. O que é a tarefa para a ergonomia? A tarefa é aquilo que deve ser feito com o uso do corpo e do raciocínio. A gente usa o nosso corpo e o nosso raciocínio para realizar a tarefa. E as tarefas devem estar de acordo com a formação do trabalhador e os meios que o trabalhador dispõe para executá-las. Tem os meios adequados para você executar a tarefa. Se você tem uma tarefa e não define os meios, não dá ao trabalhador os meios adequados para executá-la, isso vai ter repercussão no corpo dele. As tarefas devem ter os bordos bem definidos, saber onde começa e onde termina, e um tempo razoável para a sua execução. É muito ruim que quando o que você tem para fazer não cabe no tempo que você tem para efetuar aquilo. As tarefas devem ser escolhidas segundo critérios de prioridade na jornada de trabalho. Você vai começar a sua jornada de trabalho, no teletrabalho, o ideal é que você defina as prioridades para o que você vai fazer, porque senão você cai numa aleatoriedade, numa dispersão que se volta contra você com a sensação de que tem um monte de coisa para fazer que você não conseguiu fazer. E a atividade? O que é a atividade? A atividade é a modo como você engaja o teu corpo para executar a tarefa. A tarefa coloca sempre diferentes níveis de exigências físicas e psíquicas para a sua realização. Exigências físicas, posturais, visuais, cognitivas, de raciocínio para executar a tarefa e outras. E essas exigências devem ficar sempre abaixo dos limites da fadiga do trabalhador. Por exemplo, a exigência que salta aos olhos, pode voltar só um pouquinho. A exigência que salta aos olhos quando no teletrabalho, no trabalho com o computador, é a exigência visual, né? A gente fica olhando o tempo todo para uma tela iluminada, muito tempo. E o foco é dado por uma contração sincrônica de determinados músculos oculares. A gente fica usando aqueles mesmos músculos. Então, se é uma das coisas que se aconselha para
diminui o efeito dessa exigência visual intensa no trabalho com o computador, é de vez em quando você tirar os olhos da tela e lançar o olhar para o mais longe possível, porque você reveza os músculos oculares. Tem um monte de outras dicas que a gente poderia dar num outro contexto de uma live mais específica sobre esse assunto. Minha intenção agora é dar para vocês uma visão geral, né? A exigência postural é outra exigência do trabalho sentado. O sedentarismo é nefasto para o organismo da gente. Ele compromete todas as estruturas do nosso organismo, desde os ossos até as partes mais externas, compromete os órgãos, o funcionamento do coração, principalmente, é o mais falado, mas compromete também função renal, compromete o intestino, tudo isso. O sedentarismo é ruim, a gente é atirado no sedentarismo, no teletrabalho, fica muito tempo sentado. Então, basicamente, o que eu queria considerar com vocês são essas coisas, dentro do tempo dessa live, fica muita coisa que a gente pode complementar. E aí, a figura final, também uma glamorização de uma coisa que pode ser terrível, você ter que trabalhar com a criança no teu colo, né? Ali ele está trabalhando até sorrindo, está muito bacana, isso é uma glamorização de uma sobrecarga que você pode estar submetido com o teletrabalho. É isso, pessoal. Obrigado, e estou aí agora disponível para as perguntas. Obrigado, professor, pela explicação, pela palestra. Lembrando que quem quiser fazer pergunta, escrever no chat, né? A gente já tem uma pergunta aqui para quando a gente for começar essa parte. E vamos, então, passar agora para a Moara, que vai complementar aí a última fala, 10 minutos aí mais ou menos, para poder a gente começar as respostas aí para o resto da hora. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Eu sou uma dos que tem muito problemas com condições aqui de tô toda torta. Então, gente, a minha tarefa hoje, boa noite, sou Moara, sou do Sindipetro do Rio, né? Sou também da FNP, e a minha tarefa hoje é falar um pouco desse processo de teletrabalho aqui na Petrobras, específico na Petrobras, né? O professor Renato trouxe um pouco dessa, né, da discussão mais geral em relação ao teletrabalho, inclusive pesquisa. A gente sabe que é um assunto polêmico, assim, que muita gente vê muitas vantagens, né? O professor falou aí bastante, mas também tem todas as outras questões que são importantes e que na ânsia, talvez, dessa possibilidade do teletrabalho, e não só, isso era o desejo de muitas pessoas já há muito tempo, mas também diante do risco, né, da pandemia, enfim, do risco de saúde né, da família, de pais, filhos. Então, as pessoas estão meio que fechando os olhos para todos esses outros aspectos que são importantes, que o professor Renato citou também, e é nesse vucu-vucu aí que a gente está, né? Então, muito desejo de fazer teletrabalho, a necessidade concreta hoje da pandemia de fazer teletrabalho, ao mesmo tempo a Petrobras se aproveitando disso para, enfim, repassar os seus custos para os trabalhadores, aí tem várias outras, aumentar a sua produtividade, aí tem várias nuances aí que o professor já falou também. Vou fazer um resgate aqui, né? O tempo também é curto. Acho que todo mundo, ainda mais depois da incitação da Petrobras sobre o tema, acho que todo mundo está meio... Gente, alguém falou que... não, tem uma coisa que não estou entendendo nada, mas acho que é a apresentação da pessoa, né? Vocês estão me entendendo? É o nome do cara. É o nome da pessoa. Entendi, bem sugestivo, inclusive. Mas então tá. Então, assim, gente, em março, né, foi decretada meio que a pandemia aqui no... Gente, eu fico olhando essas falinhas aqui, fico dispersa, sou muito dispersa, não vou olhar isso não, tá? Qualquer coisa me fale. Então, em março começa a pandemia, né, decretada a pandemia aqui no Brasil. Sai a medida provisória 927, que é a que regula o nosso caso, né, da categoria petroleira também, que abre muitas possibilidades, né, para os empregadores, especificamente nesse momento de pandemia, regula algumas coisas, inclusive o teletrabalho. E aí, como questões principais, que a empresa não pode passar os seus custos para o trabalhador, enfim, tem que prover condições ou ressarcir os trabalhadores dos custos que estão tendo em função do teletrabalho. Então, a MP traz algumas garantias, né, flexibiliza algumas coisas, mas também traz algumas garantias, vamos assim dizer, para esse momento de pandemia, e inclusive para o teletrabalho, que é o foco aqui da minha fala.
E aí, de 16 a 23 de março, a Petrobras começa a implementar, a falar para as pessoas irem lá, buscar notebook. Depois, para quem não estava com o notebook ainda da empresa, enfim, faltaram muitos notebooks, as pessoas levassem os seus equipamentos para habilitar o que fosse necessário para o teletrabalho. Então, de 16 a 23 de março, aconteceu dessa forma. Em momento nenhum, o sindicato, claro que era um momento de calamidade, meio urgente, mas, enfim, outras reuniões estavam acontecendo e era possível minimamente discutir isso com o sindicato, mas o sindicato não foi ouvido, nem consultado, nem em momento algum, né? E aí teve o teletrabalho, a gente achou muito bom, é uma das nossas defesas, é uma das nossas pautas. A gente teve muitas reuniões com a Petrobras sobre a questão da pandemia e exigindo várias coisas. Então, assim, a gente queria, sim, quarentena remunerada para todos, inclusive para os terceirizados, porque era um absurdo o número de demissões que estava tendo, enfim. Então, assim, era uma pauta nossa de preservar o trabalhador, preservar a saúde do trabalhador. Então, a possibilidade do teletrabalho, muito bom, é isso, é a forma mais eficaz, né, de prevenção, de controle da doença. E quarentena, para quem não conseguir, né, das áreas operacionais, produção mínima, né, o necessário para o país. Então, toda a nossa defesa o tempo todo, sem muito ser ouvido, né? Na verdade, era uma reunião que era mais... A gente falava e nada acontecia, eles não negociavam nada, mas faziam a reunião para dizer para a categoria que estavam negociando. Mas, enfim, então, assim, só para reforçar que sempre foi a nossa pauta a questão do teletrabalho, a preservação do trabalhador, da saúde, da família, enfim. Então, reforçando isso, então, no período da pandemia, não tem dissenso, não tem nenhuma polêmica de que é fundamental, é uma defesa, inclusive. Mas, sim, aconteceu de uma forma selvagem, como disse aí o professor, né? Nenhuma observação em relação à MP, o que garantia, nem de custo, nem de saúde, nem de condições de trabalho. E aí, gente, antes de eu entrar nesse ponto, eu ia falar no início, esqueci, eu sou do Rio, e, querendo ou não, é a maior base administrativa, então essa discussão do teletrabalho acaba pegando muito aqui, a gente, o Rio de Janeiro, né? Então, e essa questão em torno do teletrabalho acaba perpassando muito também a situação do Rio. Então, seja porque eu sou do Rio e acompanho mais direto o Rio, seja porque não tem como falar dessa discussão e dessas polêmicas tirando o Rio nesse momento, né, pela ação judicial. Então, em algum momento eu vou focar mais nisso, né, no Rio. Apesar de eu estar falando, né, nacionalmente, é um debate na FNP isso, enfim, é uma preocupação de toda a FNP. Tudo que eu estou falando até o momento foi da FNP, tá? E outra coisa é que eu vou focar, o professor já falou aí dos pontos positivos e negativos, mas eu vou focar mais nas denúncias que a gente recebeu, então vou focar mais nas coisas ruins da forma de como vem acontecendo o teletrabalho na Petrobras, tá? Mas, assim, tenho clareza que tem muita gente que se vê melhor nessa modalidade, que vê muitas desvantagens, que mesmo com as desvantagens, de imediato, a pessoa considera muito bom, muito legal. Então, assim, a gente tem clareza disso, tá? FNP, Sindipetra, RJ. Só que eu vou focar aqui na condução que vem sendo dada pela Petrobras e nas denúncias. Então, eu vou focar mais nos aspectos negativos, tá, gente? Mas com total clareza que tem aspectos positivos, que tem gente que é super afim do teletrabalho. E reforçando, na pandemia, a gente também é totalmente a favor. Depois da pandemia Mara, tem um só debate... uma observação, se você quiser soltar o fone, tá? Não, porque dizem que não fica... Tá, vê isso. Dá para ouvir bem, não precisa se preocupar. Tá. Porque só para, às vezes, atrapalha, às vezes, ficar segurando esse negócio. Sim, isso. Aumentei, porque às vezes dizem que não fica bom, mas tá bom. E eu aumentei aqui. Então, isso. Então, voltando aqui, que o tempo é curto e eu falo muito, vocês veem que eu falo rápido para dar tempo de falar tudo, que eu não sou muito concisa. Então, é isso. Então, aconteceu, que bom que aconteceu, não tinha muito jeito, que bom, mas aconteceu de forma selvagem. E aí a gente tentou começar a negociar com a empresa em relação a isso, né? A FNP, os sindicatos, negociar com a empresa, mandamos ofícios, falamos em reuniões, tentando negociar, porque, assim, é claro que apesar da euforia e da preocupação, tem todos esses aspectos que foram falados de saúde, de ergonomia, de condições de trabalho. E isso não é um debate abstrato nem menor, gente, porque, assim, seja pela questão de saúde, questões que podem se agravar a depender das condições que a pessoa tenha de trabalho na sua casa, né? E é bom lembrar que nem todo mundo tem as mesmas condições. Então, assim, a gente ouviu muito, mas eu não preciso, mas o sindicato está querendo impor uma coisa que eu não preciso. Assim, ter clareza que tem gente, inclusive, sem notebook da empresa, que tem gente que está trabalhando na cama, com o computador em cima da cama, na mesa de jantar,
que inclusive tem uma altura diferente, enfim, na mesa jantar. E isso, se dura um mês, ok, talvez não tenha grandes impactos, mas a gente não tinha a menor clareza de quanto tempo duraria a pandemia. E, para além disso, né, a Petrobras fez questão de estender a possibilidade, isso para além da pandemia. Então, se excedeu aí, apesar de usar a MP 927 para usar, entre aspas, né, porque os direitos que estão previstos lá ela não usa. Mas, enfim, a gente não tinha clareza quando duraria a pandemia e a Petrobras fez questão de estender para além da pandemia. Então, assim, não é uma questão menor. Talvez um mês, sinceramente, para mim, um mês trabalhar na cama não dá já, porque eu tenho hérnia de disco. Mas, enfim, a gente não tinha a menor clareza de quanto tempo duraria, ok? Então, assim, não é uma questão menor. São doenças que podem incapacitar para o trabalho. São doenças que, querendo ou não, a gente querendo ou não, vão entrar na nossa conta, seja de saúde individual, né, individual entre aspas, provocada pelo trabalho, mas enfim, nas nossas vidas pessoais, mas também a gente é avaliado, né? Vocês acham que aí na curva forçada que a Petrobras faz para baixo desempenho, para poder demitir gente, que essa é a tônica, o número de afastamentos não conta? Formalmente não pode contar, mas sinceramente vocês acham que isso não conta depois do processo de demissão ali na equipe? Ou que essas dificuldades vão ser relativizadas na hora de avaliar o seu desempenho e que hoje é motivo para demissão, e não o desempenho em si, mas assim, tem uma curva, tem uma meta de demissão por desempenho, assim como tem outras metas de demissão, entre aspas, tem PDV, tem várias outras formas. Então, assim, não são questões menores, seja pela saúde em si, seja por uma questão de direitos, então não são nada questões menores. Então tá, então visto tudo isso, a gente começou a receber denúncias de trabalhadores. É claro que os satisfeitos não denunciavam, o que chegava para a gente eram as denúncias, a gente não tinha clareza de quanto tempo ia demorar. Tinha MP, então assim, a gente reclama, por exemplo, da reforma trabalhista. A reforma trabalhista está tirando o direito, mas a MP garantiu alguma coisa em relação ao teletrabalho, e aí quando a gente vai atrás desse direito também não se quer, né? Aí a categoria também não quer. Então assim, a gente vai ter então que ser a favor, por exemplo, da reforma trabalhista, porque a gente diz que quer direito, mas quando tem o direito também não quer, enfim. Eu sei que não é só isso, tá? A Petrobras fez um jogo, uma ameaça de morte, inclusive, porque essa pandemia está matando, o Covid mata. Não é só isso, mas fato é que o sindicato foi em busca de garantir esse direito. E assim, gente, com conversa com a categoria, com reunião setorial, com matérias, com tudo, mas enfim. E aí a gente tentou negociar em abril ainda, a FNP tentou negociar sindicatos, e a Petrobras não deu a menor, ignorou completamente, né, as entidades. Chega em junho, praticamente 2 meses depois, os sindicatos começam a entrar com ações judiciais, e mais especificamente São José dos Campos, até onde eu tenho conhecimento, tá, se alguém quiser complementar, e Rio de Janeiro. Só que a questão, São José dos Campos é uma base muito menor, né? O Rio são milhares, aí a empresa fala de 16 mil trabalhadores. São José aí tem menos de 500, enfim, então uma proporção muito menor. Então, assim, a Petrobras perdeu nos 2 casos, porque tem uma MP que é muito clara, mas em São José dos Campos ela aplicou, e quando chegou no Rio, a proporção é muito grande, né? E aí ela pede 10 dias na justiça para se pronunciar. Nesses 10 dias, ela vai para a categoria para oferecer os R$1.000, para dar quitação não só para o momento da pandemia, mas para depois da pandemia. Ela diz que não, né, é parcela única, não vai pagar mais absolutamente nada para trabalhador, enfim. Então, ela se usa da MP para implementar o teletrabalho, mas ela, nesse termo, ela quer que você assine ali, ela excede, né, a pandemia. Diz para depois que está dando quitação, que é R$1.000, e é isso mesmo, é isso só. Não fala de manutenção de equipamento, não fala de notebook para quem está sem notebook ainda, não fala de condições de trabalho, enfim. Então, e aí ela volta, então assim, reforçando que a oferta dos R$1.000, depois de 3 meses de pandemia, foi em função da ação, né, das nossas ações judiciais. E aí ela volta lá, ela pede 10 dias, né, para a justiça, e volta lá para dizer, olha, eu já estou com esse termo aqui, já estou resolvendo, vamos extinguir então a ação? Então, gente, não tenham dúvidas que os R$1.000 foram, mas aí também a galera não reconhece muito, enfim. Eu já devo estar no meu tempo, né? Alguém me fala aí meu tempo? Seu tempo já se esgotou de fato, já deu 10 minutos. Tá, já que então, você perguntou? Eu sei. Tá, então só vou falar mais umas coisinhas e vou deixar uma parte para o final, tá? Tá bom.
Tá, então só nessa contextualização, para além disso, que é fundamental, que é crucial, a questão da ergonomia, da saúde do trabalhador, dos impactos disso da vida, enfim. Outros problemas foram aparecendo. Então, a Petrobras começa a fazer uma enquete por telefone sobre home office, quantos dias a pessoa gostaria de trabalhar. Não era se gostaria não, tá, gente? Era se gostaria. Então, assim, isso no pós-pandemia. Então, era uma enquete para o pós-pandemia, num momento que as pessoas estavam fragilizadas, né? Ainda estamos, né, fragilizados, com receio de voltar ao trabalho presencial por conta do Covid. Enfim, não foi dada a opção se gostaria ou não, foi feita uma enquete de quantos dias. E aí, outros relatos que a gente vem recebendo e que a gente vem vivenciando também, né? Então, rotinas, jornadas jornada, esqueci como fala, tripla, enfim, que aconteciam correndo, mas sequenciadas, tipo, corro para levar meu filho para a escola, corro para arrumar casa, corro para ir para o trabalho, corro para pegar filho, corro para fazer janta, corro. Isso tudo começou a acontecer muito simultaneamente, né? E os filhos também em casa. Então, para muita gente, o teletrabalho não necessariamente é uma boa. A gente vê aumento de violência doméstica, aumento de violência contra a mulher, contra crianças. Então, assim, não necessariamente o espaço da casa é um espaço tão, seja ergonomicamente, seja das relações também, né? Então, assim, isso está para além da pandemia, inclusive, né? Mas a Petrobras vai lá e pergunta quantos dias e não se aproveitando desse momento de fragilidade da categoria. Outra questão de assédio aumentando, então gerentes querendo controlar o trabalhador e muito acostumados àquele controle presencial, visual, deixa eu ver o que você está fazendo, olha, que já é errado a forma como é feita, enfim. Mas gestores ansiosos porque tem que responder, tem que controlar e não sabendo muito como fazer isso à distância. Então, a gente viu o aumento do assédio moral. A gente viu grupos de WhatsApp, então as pessoas sendo expostas em grupos de WhatsApp em relação ao trabalho, então também uma forma de assédio. Dúvidas ou dificuldades com alguns processos que à distância não são possíveis de serem sanadas, ao mesmo tempo uma cobrança para que seja feito com velocidade e de forma, enfim, dificuldade de comunicação. O Renato também falou de alguns desses aspectos, né, que a gente vê acontecendo e que é real, né, a gente não está longe disso. Então, dificuldade de comunicação, então aumentando, inclusive, o assédio. Questões de problema na rede, dificuldade de condições de trabalho, afetando a produtividade. Outro dia o colega mandou, já estou 2 horas sem rede, não sei se volta hoje, eu uso a minha do celular, mas é pré-pago, enfim. Nenhuma discussão com o sindicato, os trabalhadores sem tempo para analisar os aspectos trabalhistas, aí estou falando mais especificamente da enquete pós-pandemia, tá? E a questão de acidente de trabalho, isso não está muito claro, então as pessoas não tendo tempo para isso. Ao mesmo tempo, associado à política do smart office, então muita gente encantada, ai, que bom, eu dialogo com várias pessoas, é legal, não sei o que, mas Petrobras, olha a forma que a Petrobras faz, é o penúltimo ponto, tá, gente? Olha a forma que a Petrobras faz para dizer que a preocupação não é com nada disso, é simplesmente com reduzir custo. Então ela fala assim, olha só, gente, vem aqui pegar suas coisas, porque a gente está vendo aqui, está reduzindo gastos, e vem aqui pegar as coisas de vocês. Então, assim, o Smart Office pode ter toda uma conversa bonita, interessante, e que pode ser, sim, em outro contexto, mas nesse contexto é mais um aspecto de precariedade, ainda que possa ter vantagens, ainda mais a forma como foi feito, as pessoas se sentiram profundamente desrespeitadas e quase expulsas, né, da empresa. Então, esses foram várias outras dificuldades aí para além da ação, do objeto da ação que a gente foi recebendo de denúncia aqui pelo sindicato. A gente tem mais coisas para falar, mas eu imagino que já tenha me excedido bastante. Vou falar depois nas considerações e nas respostas. Desculpa, obrigada. Tranquilo. Pessoal, então, vamos passar para as perguntas. A gente tem uma certa limitação da live, né? Ela está sendo bastante rica, mas existe uma limitação de a gente terminar, porque tem uma outra live também do Sindicato da FNP, começando logo depois, né? Então, o que eu vou sugerir aí? Eu já anotei as perguntas, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 perguntas. O que eu sugiro? O que eu vou sugerir para nosso caminhamento? Eu vou fazer as perguntas para cada pessoa, ela tenta responder, e já tenta responder encaminhando para o fim já, né? Eu vou ler quais são as perguntas para cada uma das pessoas, e aí vai fazer uma rodada final. Então, na rodada de resposta, a pessoa responde e já encerra para o final. Pode ser assim? Porque aí a gente vai ter mais 15 minutos, basicamente, para encerramento. Aí
já ir para tudo junto, tá bom? Então, assim, ó, eu vou ler as perguntas que foram feitas no chat por pessoa. E aí as pessoas, quando forem fazer a fala, 5 minutos de fala, tentam responder e já se despedir da live, tá bom? Então, primeira pergunta, que é da Leninha para o Juvenal. Conselho de Medicina respondeu representação denúncia do CPTLP? Segunda pergunta da Tereza para o Renato. Sobre a especificidade, falar sobre as especificidades do teletrabalho no caso do trabalho feminino. Pergunta da Leninha para, eu acredito que aí pode ser o Renato e a Moara. Se o trabalhador estiver em condição adversa no teletrabalho, deve procurar que documentos legais para fundamentar as queixas? A ANR está atualizada? É da Leninha para, aí a Moara e Renato podem responder. A segunda questão, a quarta questão, do tô entendendo nada, a pergunta é sobre as óticas para definir o que é a vantagem e desvantagem do teletrabalho. Esse é um comentário, mas também foi uma pergunta, também acho que serve para o Renato e para a Moara. O teletrabalho fora da pandemia enfraquece a categoria. A empresa está aproveitando o distanciamento dos trabalhadores para fazer suas covardias. O comentário do Murilo também eu acho que vai ficar para os dois. E, por último, a Leninha para a Moara, se existe controle pelos supervisores em tempo real. Então, é um bocado de pergunta, mas para a gente conseguir tentar respeitar o horário, a gente vai tentar fazer dessa forma. Então, eu vou tentar acabar junto com o começo. Então, o Juvenal primeiro, depois o Renato, por último a Moara. Pode ser? A gente faz a mesma ordem da abertura, faz agora no fechamento. Então, aí, o Juvenal, se você puder responder a pergunta e já encaminhar aí para as conclusões e tal, finais. Ok. Bom, sobre as denúncias que o Sindicato dos Petroleiros do Litoral Paulista fez, eu lamento dizer que, infelizmente, nós não tivemos retorno de nenhuma autoridade. Nós fizemos a denúncia para o CRM no dia 10 de junho. Foi copiado também o Ministério Público do Trabalho, foi copiado o INSS, porque existe também a questão da subnotificação do acidente do trabalho em si, né, porque caracterizado aí a atividade essencial, a gente entende que qualquer tipo de doença pega dentro da empresa nessa condição de Covid é associado à doença do trabalho. E nós mandamos também a denúncia para a Vigilância Sanitária de Cubatão. Nenhum deles nos trouxe Bom, no caso da CRM, nos cabe agora levar para cima e fazer a denúncia da falta de representação, de retorno do próprio CRM, que é do CREMESP, do Estado de São Paulo. Nós vamos levar para o Conselho Federal de Medicina. E sobre essa questão que muito nos preocupa, né, já respondendo, já encaminhando, muito nos preocupa a prática da Petrobras, essa prática criminosa de negligenciar esses casos de trabalhadores que estão contaminados e são mantidos dentro do ambiente de trabalho, porque da mesma forma que ela utiliza testes rápidos que não são confiáveis, que não servem para diagnosticar nenhum tipo de doença, na verdade eles têm que ser submetidos a um teste confiável, que é o RT-PCR. Mas, infelizmente, a empresa ela está diagnosticando e mantendo esses trabalhadores, alguns ela faz afastamento, mas para a sua maioria não. Eles entendem que, havendo a presença dos anticorpos IgG, já é simples fato para eles ignorarem a presença do IgM, que é quando o vírus está na fase ativa, né, que é quando ele está contaminando. Isso é muito preocupante, porque diversos pesquisadores, diversas entidades do país não conseguem afirmar isso que a Petrobras está afirmando, que existe a imunidade após apresentar o IgG. Então, assim, é incrível porque os médicos da Petrobras, eles conseguem ser melhores que a comunidade médica do mundo inteiro. Nem a OMS consegue afirmar isso. Então, foi por esse motivo que já foi feita uma denúncia para o CRM dos médicos da refinaria de Cubatão. Nós nomeamos 11 médicos contratados e 2 médicos próprios, com seus respectivos CRMs. Foi encaminhado para o CREMESP, ainda não teve retorno, mas vamos levar isso agora para conhecimento do Conselho Federal de Medicina. E, para finalizar, mencionando que essa preocupação, né, preocupação que cabe para todos aí fazer essa análise, ela se dá também em outras unidades. Aqui na UOBS, que trata
dos trabalhadores embarcados em plataformas também estão passando pelo mesmo problema. Nós já pedimos 2 reuniões com esses médicos. A empresa nega, se ela está se negando a fazer a reunião. Tem uma reunião agendada para amanhã de manhã, às 9 horas da manhã, que inicialmente nós deixamos bem claro que era com os médicos que estão na ponta, médicos próprios e contratados. A gente não quer fazer reunião com o gerente. Reunião com o gerente é reunião para ser feito lá no grupo lá do Rio de Janeiro, que eles subnotificam as informações, mas essa reunião amanhã, se ela não acontecer, se os médicos não estiverem presentes, não nos caberá outra ação, senão também denunciar os médicos da OABS, todos os médicos, os próprios contratados. Por quê? O que eles estão fazendo, além de ir contra o Código Penal brasileiro, que, como eu havia mencionado, né, o artigo 267, conduta criminosa, o ato de disseminar epidemia ou pandemia, vírus, germes, bactérias, pena de reclusão de 10 a 15 anos. Se houver morte, essa pena dobra. Tá? Isso está no Código Penal. E os médicos também estão contrariando o próprio código médico deles, que vou até mencionar aqui, que é o capítulo 2º, fala aqui sobre o médico se responsabilizará em caráter pessoal, nunca presumido, pelos seus atos profissionais resultantes da relação particular de confiança e executados com diligência. E tem um outro detalhe aqui, ainda sobre a responsabilidade profissional dos médicos, que trata sobre essa questão que a gente está levando para conhecimento do CREMESP e do Conselho Federal de Medicina, é sobre a responsabilidade profissional que é vedada aos médicos causar dano ao paciente por ação ou omissão, caracterizável como imperícia, imprudência ou negligência. Isso está no artigo 1º do capítulo 3º do Código de Ética Médica. E também está lá no artigo 21, que eles estão infringindo o código também, no artigo 21, que é deixar de colaborar com as autoridades sanitárias ou infringir legislação pertinente. Então, assim, eu acho que a gente tem que discutir com esses médicos que nós não podemos aceitar que trabalhadores contaminados, que têm que estar em quarentena, ou se a empresa não encaminha para fazer um teste PCR, se ela quer diagnosticar com o teste rápido dela que ela está comprando, né, que eles estão utilizando, então que ele seja considerado suspeito. E a OMS declara, caso considerado suspeito, quarentena, 14 dias e ponto final. Não tem que colocar trabalhador para dentro de refinaria, para dentro de plataforma, de modo que ela possa contaminar todos e haver aí outros surtos, como aconteceu aqui na CCI em maio, no grupo 5, aqui em Cubatão, né, e metade do grupo foi contaminado, e nós tivemos aí como resultado a morte do companheiro Carcavalho. Então, é inadmissível que a gente possa aceitar isso, o sindicato tem que denunciar, tá? Porque por mais que exista uma junta médica no Rio de Janeiro, decidindo pelo protocolo médico das unidades, a responsabilidade é individual, é do médico que está ali na ponta. Então, a gente está exigindo respeito com as nossas vidas. É isso. Obrigado. Obrigado, Juvenal. Passar agora aqui para o Renato para fazer as considerações dele, já das respostas e as considerações finais aí. Professor, por favor. Está no mudo agora. Com relação à fundamentação legal, a lei diz o seguinte, que o contrato de trabalho vai determinar a responsabilidade pela aquisição, manutenção e fornecimento dos equipamentos tecnológicos e infraestrutura necessários e adequados à prestação do trabalho. Então, tem que ter cuidado quando você muda do regime de presencial para o teletrabalho, tem que haver uma mudança no contrato, e nesse contrato tem que dar essa garantia de fornecer os meios adequados, com o mínimo de risco. E o ônus pela manutenção e fornecimento de toda essa base tecnológica e infraestrutura não é do trabalhador, o ônus é do empregador. Com relação ao trabalho feminino, a tal tripla jornada feminina com teletrabalho tende a se acirrar ainda mais. Isso aí o pessoal do sexo feminino com o qual eu tenho conversado tem me dado esse depoimento, que as mulheres estão mais sobrecarregadas ainda no contexto do teletrabalho. E eu termino agradecendo a vocês, dizendo que a principal ameaça do teletrabalho é a desconstrução dos coletivos de trabalho. Os coletivos de trabalho entram em séria ameaça com o advento do teletrabalho, e isso é uma coisa muito ruim para os trabalhadores. Obrigado a vocês, um grande abraço em todos.
Bom, obrigado, professor. Foi realmente bastante conciso. Pode até falar um pouco mais, professor, se você quiser falar um pouquinho mais. Não fique tímido. Mas pode falar. Acho que eu já falei, acho que eu já respondi de maneira concisa, mas respondi as perguntas que foram passadas para mim. Sim, Deixa agora sim. para a Moara. Tá, não, beleza. Bom, Moara, então cabe a você a função Vou usar nobre esse tempo, de oba! responder. Não. Responder o final e concluir aí essa sua fala aí, já concluir sua parte aí. Valeu. Tá, deixa eu ajustar meus cabelos. Só uma coisa que a gente tem visto na Petrobras também, essa coisa da mulher, né, dessa questão, tem teletrabalho, e aí é isso, né, as jornadas que eram corridas mais sequenciadas passam a ser simultâneas, tudo ao mesmo tempo. Outro dia até mandei uma foto pro Thiago, tô eu trabalhando e meu filho, eu vulnerável, sentada, então meu filho me escalou e estava na minha corcunda enquanto eu falava com o Thiago. Então, as jornadas são 3, 4, 5, porque ainda tem filho que está estudando em casa, que você precisa acompanhar, monitorar. Enfim, se você estuda alguma coisa, casa, enfim, nem quero entrar nesse mérito, tem muita coisa. E em relação às embarcadas, o que a gente viu nesse processo é o machismo que a gente já sabe, dos gestores, né, nas áreas operacionais, a tentativa de desembarcar. Já vinha sendo, né, tem algumas denúncias de várias plataformas no país tentando desembarcar mulheres e aí criando vários argumentos. A gente tem alguns casos no Rio e com a questão da pandemia elas foram as primeiras a serem excluídas. Assim, a grande maioria delas, a pandemia também serviu para justificar, né? Vai ter que reduzir mesmo gente na plataforma e tudo mais. Então, mulheres que queriam continuar trabalhando, até porque impactou na remuneração, foram as primeiras a serem colocadas, a serem desembarcadas nesse período de pandemia, com uma boa justificativa, quando a gente sabe que já vinha um processo de tentar desembarcá-las já antes disso. Então, tá. Quero dar algumas respostas, só contextualizando, né, gente? A gente está no momento de que é diferente essa gestão do país e da Petrobras, porque ninguém esconde de ninguém que é um governo liberal, que é um governo no liberalismo, não cabe nem atividades essenciais básicas para a nossa vida, quem dirá atividades empresariais, que isso tem que estar na mão das empresas. Então, assim, isso não é teoria da conspiração, não é papo de sindicalista maluco, não, né, gente? É só jogar lá no Google, ver reforma gerencial do Estado de Fernando Henrique, ver, enfim, Inglaterra, tá lá, tá muito claro, é isso. E esse governo é claramente liberal e fala o tempo todo disso. Fala que quer vender. E está vendendo, né, gente? Tem PBio, tem refinaria, tem tudo à venda. Diz que tem que reduzir custo com o pessoal. Diz que a meta é deixar só o EIP, quando na prática até o EIP está sendo precarizado, né? Mas o EIP representa 30% dos trabalhadores. Ou seja, 70% de nós já nem está nos planos da Petrobras. A gente vê que cada ACT são ataques. A gente vê no cotidiano, gente, o quanto não nos querem aqui, o quanto várias vezes fiquei sabendo de gerentes de RH putos porque o Cláudio Costa, o gerente de RH, esculachando o gerente, ele não quer nem gerentes. Quando ele faz PDVs e quando ele faz coisas, inclusive, para tirar gerentes que já estão aposentados, podem ter dado sangue, a alma, a moral, a vida pessoal para a empresa e estão sendo também pé na bunda. Então, assim, não querem ninguém, nem os capachos. Não estou dizendo que todos os gerentes sejam, mas, assim, muitos são e nem esses eles querem. Então, quem dirá a gente? Então, assim, isso é muito claro no projeto. Estou falando isso para dizer que é um projeto de governo, de país, independente de qualquer coisa, independente assim, no sentido que a empresa faz, manipular a galera contra o sindicato. Isso tudo vai depender muito da conjuntura, do que a gente consegue fazer de luta para mudar essa história. Agora, se nada acontece, é esse o plano não está modificado, o tempo todo é falado e é reforçado. Estou falando isso porque tudo que a empresa começa a incitar a categoria contra o sindicato, pelo menos aqui no Rio, né, a base administrativa, a galera cai na pilha e vende, né, cacetete em cima do sindicato, como se o sindicato fosse, como foi na época do ACT, agora vocês vão ficar só com os direitos da CLT, porque o sindicato... Então, assim, gente, tem que ter clareza que tudo que a gente ganhar vai ser transformado em derrota pela Petrobras, porque para ela botar todo esse plano em prática, ela precisa destruir o sindicato. O sindicato é um entrave. E mais, outra coisa que a gente vem percebendo é que as negociações com as entidades sindicais estão muito enfraquecidas. E por que estão? Porque a Petrobras já entendeu que está mais fácil jogar com a categoria.
Hoje a base do Rio é a maior, a maioria administrativa. Esse ACT, por exemplo, essa proposta que eles estão fazendo é de pouco ataque para o ADM, mais ataque para as áreas operacionais, para quê? Para rachar categoria, para enfraquecer, enfim. Então, eles já perceberam que está mais fácil tirar direitos e excluir nós, trabalhadores, falando diretamente com o trabalhador, manipulando o trabalhador. Então, gente, queria reforçar isso, porque essa coisa do teletrabalho foi muito claro, do ACT, só queria reforçar isso, assim, que eles precisam nos destruir e perceberam que é melhor, é mais fácil para eles usar a categoria e ganha mais legitimidade. Por isso também, gente, não é só por isso, mas por isso também que os espaços de negociação com as entidades sindicais não têm funcionado para nada, eles não negociam, eles não escutam, eles não revêem nada. Sabe por quê? Porque, em última instância, eles vão para a categoria e vão ter o apoio lá, pelo menos de uma boa parte da categoria. Então, é muito grave isso e estou chamando a atenção, porque a gente faz vários comunicados, a gente chama para reunião, ninguém participa, pouquíssimas pessoas, 30 pessoas. A gente fez uma reunião de todo o ADM, 30 pessoas participaram. A gente fez seminário, a gente fez tanta coisa. E a galera só vai em busca de informação depois de incitados pela empresa, depois de ameaçados pela empresa de retorno ao teletrabalho ou qualquer outra coisa que seja. Aí a galera vai buscar informação, mas já completamente deturpado. Petrobras mentiu no comunicado que fez sobre o teletrabalho, dizendo que a gente queria que levasse em casa os móveis. Uma colega falou, eu não quero móvel aqui da Petrobras na minha casa. Então, assim, gente, eu não tenho tempo para falar disso, mas tem milhares de materiais sobre isso no site do Sindicato do Rio, no site da FNP. Então, só estou falando de forma mais geral do quanto estão querendo usar a categoria para destruir sua própria entidade representativa e com o fim de destruir essa própria categoria. Então, chamar atenção, pedir para se informar, para escutar sindicato, para participar, não só incitados pela empresa. Só mais uma coisa, a última coisa que eu vou falar... Fechando já, que a gente tem que concluir aqui. Tá, eu vi que tem uma pergunta aí para mim, mas não vai dar para abordar, mas a questão da curva forçada, o quanto nem durante a pandemia, nem depois, as nossas condições de trabalho, os nossos adoecimentos serão poupados na hora de nos avaliar mal e de nos querer demitir, nem durante a pandemia, que eles estão querendo passar a boiada, nem depois. Então, não são questões menores, condições de trabalho, saúde, ergonomia, né? E, por fim, eu entendo as pessoas que têm um super desejo e acho que facilita, sim, para uma parte da galera, mas tem que entender que não é para todo mundo e tem que entender, para além disso, que o contexto que a gente está vivendo. E, sinceramente, eu acho que é uma armadilha nesse momento. Em outro momento, acho que a gente discute isso com mais tranquilidade. O teletrabalho. Pois a gente tem uma lei de terceiro... Mara, a gente precisa fechar. Tá, então tá. Ok. Eu só acho que é um ensaio grande aí para terceirização, para entregáveis, porque a grande medição do teletrabalho são entregáveis. Terceirizar é mais barato e eles querem diminuir o custo, então não sou totalmente contra o teletrabalho, mas entendo que nessa conjuntura é um grande ensaio para demissões, para terceirização, contratos por entregáveis e tudo mais. Beleza. Obrigado, Moara. Queria agradecer aí a todos os palestrantes, Renato, Marcelo Juvenal, Moara. A gente vai continuar aí na luta, na FNP, para garantir que a proteção ao Covid e o teletrabalho digno, um trabalho digno de quem está tendo trabalho presencialmente. E também lembrar a todos que na próxima quarta-feira, dia 22 de julho, a live da FNP terá como tema ACT Jornadas Banco de Horas. E a live vai ser conduzida pelos companheiros do Cispetro, Amapá, Pará, Amapá, Pará, Maranhão, Pará. Amapá, é isso. Então, é isso aí. Boa noite aí para todo mundo. Obrigado pela audiência. Agradecer também a todo mundo aí que assistiu a nossa live, que participou, que fez comentários, ou que só assistiu mesmo. É muito importante que a gente tenha a audiência. É importante também que vocês compartilhem e falem com o pessoal para poder assistir a live, se não puder ser agora, depois, tá certo, gente? Então, de novo, agradecer aos palestrantes, Renato Bonfatti, Moara e Marcelo Juvenal, gente. Falou, até a próxima. Tchau, gente. Obrigada.